Olá! Hoje, assim, a customização do dia é uma coisa tão fácil, mas tão fácil, que ela é mais fácil, assim, do que... Aí você completa a frase, porque eu não consigo nem pensar em alguma coisa que seja tão fácil quanto essa customização do... E é simplesmente customização com camisetas. Assim, em loja de departamento, é muito comum sempre ter essas promoções, essas camisetinhas, assim. Então eu estava passando e eu vi a promoção dessas duas camisetinhas aqui, ó. Uma era R$19,90, a outra R$20,90, não lembro. E essa daqui é do modelo masculino. E assim, o modelo masculino é ainda muito mais comum a gente encontrar nesse valor, né? Eu já encontrei até de R$14,90, R$15,90. Então assim, são camisas que têm um tecido bom, que a camisa já está pronta e muito barata, né? Então assim, eu comprei e eu falei, eu vou transformar essa camiseta basicona de R$19,90 em um body muito Deus e muito lindo. Então por isso que eu comprei essa daqui. É o modelo P, mas como ela é masculina, ela é bem grandinha, pra transformar num body. Então normalmente eu uso P do feminino, e aí eu peguei essa P masculina, porque... Então não dá pra pensar nem duas vezes nesse vídeo, porque com certeza você vai encontrar aí alguma loja de departamento que esteja vendendo essas blusinhas assim. E aí pra essa transformação, eu tava vendo aqui o que é que eu podia fazer, porque eu queria transformar ela em algo bem diferentão. E aí basicamente o que a gente vai precisar pra isso é a cola pano. Nesses que eu preciso utilizar cola pano, eu sempre gosto de comprar o tecido mais escurinho, para não ter chances de mostrar nem nada a cola ali, tá? Mas então, uma blusa assim, um tecido escurinho, a cola pano e esses botõezinhos assim de body que são super baratinhos. Eu nem sei quanto que eu paguei, que foi muito baratinho e nem precisa comprar isso tudo. E basicamente é isso, a gente vai cortar assim aquele decotão, aquelas ombreirinhas assim armadas que a gente tá vendo que tá muito em alta. Cada vez mais eu tô vendo blusinhas assim. A primeira coisa que eu vou fazer é botar ela aqui no corpo pra poder fazer o desenho com giz de como que será como que eu quero o corte do meu decote. Ela é bem grandinha e bem folgadinha em mim, como eu falei, a P masculina. E quem não tiver giz pra desenhar, for fazer com canetinha, caneta ou o que for, aí faz com a blusa ao contrário, tá? Eu vou fazer com a blusa assim mesmo, porque o giz é muito fácil de sair. Eu vou pegar aqui a alcinha do meu sutiã, que eu tô sentindo aqui as duas, pra poder fazer esse V assim que eu quero. Aqui a alcinha mais interna do meu sutiã. E vou descendo aqui, fazendo esse contorno dele. A mesma coisa do outro lado. Eu sempre gosto de fazer dos dois lados, mesmo que o corte a gente junte os dois pra ver se eles estão iguaizinhos. Ó, agora que eu fiz mais ou menos aqui o triângulozinho como que eu quero, eu vou tirar, só lembrando que o corte, como a gente vai pegar isso daqui, vai botar pra dentro e colar com a colinha, né, pra não ter que ter nada de costura, eu não corto em cima dessa linha não. Eu corto mais pra dentro aqui. Se cortar muito em cima da linha e depois ficar muito aberto, tanto vai abrir mais, porque a gente ainda vai ter que dobrar esse tecido assim, que vai abrir mais, como também se você não gostar ainda tem o que fazer, tá? O outro ponto agora é a parte de baixo, então eu vou estender ela assim toda. E vou ver mais ou menos onde que seria a marcação, se ela fosse um body pra mim, tá? Só porque depois a gente vai fazer esse contorno assim, que é o contornozinho, como se fosse da calcinha de um biquíni, do body normal, certo? Ó, pra facilitar aqui a marcação de onde que a gente vai cortar a blusinha pra poder fazer isso, eu peguei aqui mais ou menos a blusa dos dois lados e estiquei assim, ó, pra elas se encontrarem. E aí marquei mais ou menos onde que seria essa junção dos dois lados. Então, ó, aqui tá a marcação que eu fiz, né? E é obviamente que quando eu fiz não ficou tão retinho, ficou um pouco ondulado porque tava no corpo e tudo mais. Então vou só com a régua aqui, vim pra deixar bem retinho mesmo. E aí, ó, vou dobrar a blusa assim na metade. Isso tá terminando aqui, tá vendo? E ele tinha que terminar aqui, que é a linha do meio. Então vou trazer esse ponto pra cá, que é aqui que é pra terminar. E aí agora sim, vou fazer daqui pra cá. Vou botar esse peso aqui, só pra não deixar que ele se mova enquanto a gente vai cortando. Eu tô cortando os dois lados juntos. Ó, sempre bem esticadinho. Ó, como ficou essa primeira parte assim do decote. Já fazendo essa dobrinha aqui assim, ó. Mas só pra gente provar e ver se tá bom. E a mesma coisa nas costas, tá? Agora o que a gente vai fazer é a etapa da ombreira. Então, eu vou marcar mais ou menos até onde que acaba aqui o meu ombro. Essa linha aqui, que é onde fica retinha aqui a blusa no meu ombro. E aí depois disso eu ainda vou aproveitar mais uns dois dedinhos, tá? Então, ó, depois dessa linha que aqui o meu ombro fica reto, eu desço mais uns dois dedinhos. Tem aqui a linha que o meu ombro fica reto e aqui é que eu vou descer os dois dedinhos. Por quê? Porque isso daqui é o que a gente vai usar pra dobrar e botar uma espuminha pra que fique aquela ombreirinha retinha passando, tá? Mesma coisa desse outro lado.
Olha, ela fica assim sobressaindo. Dá até pra deixar um dedinho a mais, na verdade, pra ela ficar sobressaindo até a mais, tá? E o resto da manga inteira a gente corta também, né? Ó, então aqui onde eu marquei meu ombro, que fica retinho, e aqui os 2 dedos depois que eu marquei aqui, certo? Vou botar aqui, ó, a manga toda pra dentro. Eu vou deixar mais ou menos até aqui a metade, que eu acho que fica mais bonitinho. Então vou só riscar aqui pra eu saber que é mais ou menos aqui que eu quero que venha. Que o resto da manga eu corto normal. Eu não tô cortando em cima da costura não, pra poder aproveitar essa costura que já tem, tá? Tô cortando aqui bem do ladinho dela. E aí, ó, como ficou com essa ombreirinha aqui a mais, vindo nesse declíniozinho assim. E aqui a manguinha toda normal. Pra ficar o corte exatamente igual dos 2 lados, eu vou pegar esse corte aqui que eu fiz desse lado e vou posicionar pra fazer o corte aqui desse lado também, tá? Então, ó, estica todos os tecidinhos, ó, pra tá bem posicionado. E é só seguir essa linha aqui, ó, que já tá o corte desse lado. Eu vou fazer por esse menorzinho aqui, né, que é o menor, então é por ele que a gente tem que se basear. Agora o que a gente vai fazer é passar cola em todos esses acabamentos. Tanto aqui que a gente cortou, a gente vai passar cola aqui, ó, bem na beiradinha e dar e colar aqui tudo pra ficar com esse acabamento, não ficar assim esse cortezinho. Agora com a blusa toda muito bem esticadinha aqui dos 2 lados, eu vou passar essa cola, e a blusa já tá ao avesso, né? A gente faz o acabamento pra dentro mesmo, aqui nessas beiradinhas. Só cuidado com o tecido que tá embaixo, ó, a parte do fundo, pra não vazar cola nem nada. Então, enrosquei o meu aqui pra dentro, ó. Eu vou passar primeiro aqui nesse sentido. O mais fino que eu conseguir fazer, eu tô tentando. Mas também sem deixar nenhum buraco assim na cola, ó, pra depois não ficar feio. Pressiona bem, pra cola pegar bem dos 2 lados. Ó, atrás dá até pra fazer mais abertão, né? Não tem problema se o decote atrás for maior. Então, se quiser, dá até pra você puxar mais. Ó, pra essa partezinha aqui da ombreira, eu vou pegar uma entretela, com esses papeizinhos assim, mas também podia ser um outro tecido e tudo mais. Aqui a entretela é própria pra dar esses enchimentos. E aí vou cortar pra colocar aqui por dentro e deixar ele bem estruturadozinho. Então, ó, daqui onde eu botei, que era a linha que acabava meu ombro, até aqui dá 6 centímetros. Então, eu vou cortar mais ou menos de entretela 3, né? Porque a gente vai dobrar pra entretela ficar por dentro. Eu vou dobrar aqui a entretela em 2 e vou cortar mais ou menos 3 centímetros aqui. Na mesma altura disso aqui, ó, que é pra formar exatamente esse triângulozinho aqui. Então, ó, daqui que eu marquei 3 centímetros até lá a altura de 8,5, que é o triângulozinho da nossa blusa. Então é isso, é só cortar da entretela assim dupla, 3 centímetros aqui, porque a nossa blusinha ela tem 6 centímetros e a gente vai dobrar aqui ela dentro da entretela. E a altura que foi aqui esse triângulozinho que a gente fez ali, que no meio dá 8,5. E são 4 triângulozinhos desse, porque um pra manga na parte da frente, um pra manga na parte do fundo e a direita e a esquerda. Agora temos os 4 triângulozinhos pra poder colocar na blusa. Então é pra ele ficar assim. Ó, então tem aqui onde eu disse que o meu ombro acaba, né? Então vou posicionar ele aqui assim, lá o triângulo aqui, e depois com esse daqui cobrir ele assim. E aí colar ele aqui. E a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, agora que a gente já fez toda essa parte aqui de cima, ó, já fez o corte, botou o acabamento todo pra dentro. Agora o que a gente tem que fazer é, de fato, transformar essa blusa em um body. E aí o primeiro ponto que a gente vai fazer é, ó, ver onde que a gente vai posicionar os nossos botõezinhos de pressão, que são dividir a blusa no meio. Então vou botar os botõezinhos aqui, um desse lado, o outro do outro. Eles têm, ó, uns buraquinhos aqui, ó, e é por aqui que a gente costura ele como se fosse um botão normal mesmo. Bem em cima da onde eu marquei e vou costurar. E aí reforça bem essa costura, porque esse botão a gente fica toda hora puxando pra abrir, né, e tudo. Então ele tem que estar bem firme aí. Então, ó, agora aqui que eu já costurei aqui os botõezinhos do body, já tá tudo certinho. O que eu vou fazer é, eu peguei o giz e também desenhei aqui mais ou menos o como que eu acho que fica bom. E aí só uma coisa pra falar, porque como essas camisas elas são folgadas, né, na frente ela fica perfeitinha, mas ó, no fundo. No fundo ela fica assim, ó, meio folgada, tá? Então o que eu vou fazer aqui pra ela ficar bonitinha é só dar uma preguinha assim, ó, e aí ela fica certinha no corpo, como tem que ser, tá? Ele fica tipo assim, ó, um macaquito, na verdade, curtinho. Quem preferir, nem precisa cortar essa parte aqui de baixo, pode até deixar ele assim mesmo. E o trabalho já tá encerrado, porque a bainha da blusa já tá toda feita.
ele já tá aqui todo bonitinho e o que a gente vai fazer é só dar essa preguinha. Fiz aqui na lateral, ó, as duas marcações com alfinete, basta um alfinetezinho mesmo, é só um pontinho de prego aqui. Aqui lembra que quando eu fiz o puxadinho dele, assim, eu não fui até tão embaixo, até o umbigo, eu fui até um pouquinho mais em cima. E eu fui já pensando nisso mesmo, porque como é um body e a gente estica, né, pra prender, eu sabia que ia ser um pouquinho mais esticado. Então, ó, ficou mais ou menos uns 3 dedinhos acima do umbigo. Vou deixar ele assim como um shortinho que eu achei diferente. Mais uma customização finalizada. Essa eu tenho que dizer que assim, eu tô muito orgulhosa de ter transformado aquela camisa R$19,90, sei lá quanto que ela foi, nesse body assim, que dá todo esse impacto assim quando a gente veste. Pra mim foi assim, uma customização e tanto, foi uma customização que eu não fiz muita coisa, né? Difícil, a gente foi fazer usando cola e tudo mais e adequando ao nosso corpo e realmente ficou muito bom. Eu não tô tão acostumada com tanto decotão assim, então eu acabei preferindo dar essa preguinha aqui, ó. Aqui eu juntei apenas aqui nessa região, porque pra mim fica mais confortável assim pro meu estilo de roupa. Então assim, aquele decotão dá, eu acho que pra quem é acostumado tudo mais vai ficar mais tranquila, mas eu tava me sentindo um pouquinho desconfortável. Outra coisa que eu pensei também é que eu tava usando um topzinho quando eu tava fazendo as provas e tudo mais. Se eu não desse essa preguinha assim, eu acho que o que eu faria era comprar uma rendinha mais tapadinha e botar aqui, porque também tava ficando bonitinho aquela faixinha aqui de renda, juntando os dois decotões assim. Então eu acho que ele é muito versátil. E eu acho, ó, eu fiz com 2 dedos, mas eu acho que poderia usar uns 3 dedinhos pra fazer esse daqui ficar um pouquinho maior. Deixa eu só mostrar de perto aqui pra vocês aquela parte do apertinho. Ó, aqui como ficou assim a parte do apertinho, ele ficou tipo um detalhezinho só nos dois lados. Enfim, body aprovadíssimo, mostrando como transformar uma camisa masculina em 3 modelos de bodies diferentes, lindo e bafo e assim, sem precisar de costura. Esse realmente tá valendo muito a pena. Então eu espero que vocês façam e beijos e boa customização.